Há muitos anos, uma imagem de uma fita VHS do Silas Malafaia com o título Homossexualismo, Aborto e Depravação Moral, Discos Voadores e Extraterrestres acabou virando meme. E não é para menos. Essa quantidade de temas totalmente desconectados, reunidos em uma única fita, fez com que muita gente gravasse essa capa na memória, mesmo sem nunca ter assistido ao conteúdo. E eu fui uma dessas pessoas também. Passei anos imaginando como o tema de pessoas gays e o ato de abortar poderia se conectar com ufologia, discos voadores e seres de outros planetas. Mas esse é um daqueles casos clássicos de Lost Media, o tipo de material que todo mundo conhece a capa, o meme, mas quase ninguém assistiu de verdade. Eu já tinha ouvido falar que essa pregação chegou a ser publicada no Xvideos, mas como eu não sou de acessar esse tipo de site, e mesmo que eu acessasse, eu nunca procuraria por homossexualismo, aborto e depravação moral, discos voadores e extraterrestres na barra de busca, mas enfim, eu sinceramente não consigo confirmar essa informação. Mas há alguns dias atrás, o Twitter, o Reddit e o Discord resolveram presentear a internet. Do nada, surgiu uma versão digitalizada dessa palestra circulando entre os usuários. Eu não consegui rastrear a origem exata, mas em questão de horas, o link se espalhou e agora a fita está eternizada no Internet Archive. Quando eu vi que isso realmente existia e que estava disponível, eu soube na hora que precisava fazer um vídeo sobre esse assunto, pois eu sei que vocês amam duas coisas: mídias perdidas sendo encontradas e aleatoriedades absurdas. Mas assistir a isso foi uma missão quase espiritual. O ritmo é arrastado, precisei acelerar o vídeo várias vezes, o Malafaia fala muita groselha, tem poucos momentos realmente cômicos e demora. Demora muito para finalmente citar o que todo mundo queria saber: a relação dos discos voadores e extraterrestres com esses temas mais espinhosos. Mas eu vim até aqui justamente para isso, para poupar vocês de terem que assistir essa palhaçada e descobrir qual raciocínio tortuoso levou o pastor a conectar essas coisas tão aleatórias. Hoje, vocês vão saber, de forma resumida, o conteúdo dessa fita VHS, o que o Malafaia pregou para sua plateia e, principalmente, qual é a conexão entre homossexualismo, aborto, depravação moral, discos voadores e extraterrestres. Produzir esse conteúdo deu trabalho, então já deixa o like, se inscreva no canal e deixe um comentário para me ajudar nesse projeto. Sem mais delongas, bora dar play nessa fita. A fita começa mostrando uma abertura com o backstage da produção e, do nada, vemos ele mesmo, o famoso Pedro Orochi. Depois cortamos direto para a igreja, mostrando que tudo foi gravado no Templo da Assembleia de Deus da Penha, no Rio de Janeiro. Temos algumas músicas gospel e, até então, tudo certo. Essa parte musical se arrasta um pouco, eu precisei colocar na velocidade 2, porque o que eu realmente queria ver era como ele ia conectar tantos temas aleatórios em um único raciocínio. Aí ele começa lendo uma passagem da Bíblia, discorre sobre ela, e aos 8 minutos e 19, o nosso Pedro Orochi finalmente começa a entrar nos assuntos prometidos. Primeiro, se abre a porta para que a sociedade possa legitimar e reconhecer a união homossexual. Depois, então, vai se partir para uma coisa futura, que é o casamento de homossexuais e, de fato, a aprovação pela sociedade brasileira de casamento de gays e de homossexuais. Não dá nem um minuto e ele já associa homossexualidade à libertinagem, dizendo que todo mundo que não segue esses valores da igreja está sendo imoral. Ele reclama dos direitos dos homossexuais no Brasil e diz que isso seria uma porta de entrada para interesses ocultos. E a partir dos 11 minutos começa o grande chorume.
Ele dá a entender que considera a homossexualidade uma doença, fala que a criação da criança determina se ela será hétero ou gay, ignorando o fato de que há vários lares ultra-religiosos que também tiveram filhos LGBT, e a partir daí é um verdadeiro show de preconceito, o que, convenhamos, não é nada surpreendente. Muito se tem falado sobre homossexualismo, dizendo até que o homossexualismo deve ser alguma coisa, alguma doença, ou então doença não, alguma coisa biológica. Doença eles já trabalharam poderosamente para que ninguém pense que o homossexualismo é doença. E nessa altura, eu sinceramente já estava arrependido de ter tido a ideia de assistir essa fita, mas eu já estava no meio do caminho, então bora assistir até o fim. Ele passa mais ou menos uns 10 minutos repetindo os mesmos argumentos, com comparações absurdas, de maneira totalmente histérica. A sociedade rejeita. A sociedade rejeita, vamos deixar de hipocrisia. De vez em quando eu vejo uns camaradas na televisão, deixa de ser fariseu hipócrita. Eu quero ver o teu filho ser homossexual. Uma meia dúzia de libertinos que aparecem em programas de televisão, e aí a sociedade fica com medo de ser contra, para não ficar fora de moda. E logo depois ele menciona um tal pastor que desde aquela época defendia os homossexuais, mas diz que não vai citar o nome, pois o pastor aparentemente gostava de processar. Vou dizer o nome dele, porque ele gosta de processar. Esse pastor caído que defende homossexualismo, tu tá caído, meu chapa. Tu não vou dizer teu nome, mas todo mundo sabe quem é você. Tu tá caído da graça de Deus. Tu defende uma teologia furada. Você que conhece a Bíblia, meu amigo, está defendendo alguma coisa para vender livro e para aparecer na mídia. Você vai acertar conta com Deus, meu chapa. Você que tem título de pastor, qualquer um que cita o nome dele, ele processa. Finalmente, aos 34 minutos, ele muda de tema e começa a falar sobre aborto. Mas não há uma conexão clara entre os assuntos, ele simplesmente mudou do nada. Durante essa parte, o que mais me chamou a atenção foi saber que ele tinha 39 anos no vídeo. E é curioso como pessoas pareciam ser bem mais velhas naquela época. O tema do aborto se estende, e aí vem alguns exemplos meio doidos como esse em que ele diz que se tirar o feto de um casal alemão e colocar em uma mãe africana, o óvulo fecundado de um casal de alemães, bem vermelhão, pele claríssima, o óvulo foi fecundado. Coloca esse óvulo fecundado numa africana, vai nascer um neném louro. o Alberto Roberto utiliza os mesmos argumentos que pautam o debate até hoje. E sinceramente, diferente da questão da homossexualidade, que eu nunca vou entender o motivo disso incomodar tanto as pessoas, o aborto ainda é uma questão na qual eu até consigo compreender os dois lados. Então eu não vou dar a minha opinião aqui se um dia me chamarem para debater sobre isso em um podcast, o que seria uma loucura, porque teriam pessoas muito mais bem preparadas para isso. Talvez eu até pudesse me aprofundar e discutir sobre o tema, mas esses temas super espinhosos fogem muito do foco aqui do canal. Claro que não teria como eu passar em branco sobre eles, mas o importante aqui é o material em si. Um dos problemas dessa pregação é que ela é arrastada demais. Com cerca de 40 minutos de vídeo, eu poderia jurar que já havia se passado umas 8 primaveras. E como o tempo de todo mundo é sagrado, eu confesso que a partir daí, fui assistindo a pregação na velocidade 2. Pesquisa, lá não é brincadeira, não tem dinheiro privado de pesquisa séria. 82% das lésbicas e 66% dos gays já disseram que se apaixonaram por alguém do sexo oposto. 85% das lésbicas e 54% dos gays, depois de adulto, tiveram relações sexuais com o sexo oposto. Aos 54 minutos eu tive que pausar, pois ele começa a reclamar do uso de camisinha, dizendo que não adianta nada e que o certo é ensinar a pessoa a não correr o risco. Use a camisinha, vem o carnaval aí, pode botar para arrebentar que a camisinha protege. A camisinha faz pô, e tu vai pro beleléu, filha.
Quem te falou que camisinha é proteção total? Onde é que está isso? Sociedade doente. Sociedade longe de Deus. E nós, como crentes, estamos aí. E é verdade mesmo. Protege, não é melhor, né, pastor? Protege, porque evita AIDS, né? Evita doença venérea. Evita nada. Evita nada. E aqui eu preciso comentar. Soa no mínimo incoerente ser contra o aborto e também contra o uso de preservativos, justamente um dos métodos mais eficazes de evitar uma gravidez indesejada. Talvez o único método que seja mais eficaz do que esse seja não transar, né? Tirando isso, os métodos anticoncepcionais servem justamente para evitar essa situação. Mas enfim, gente, se vocês forem coisar, usem camisinha. A menos que vocês estejam tentando ter um filho. Aí não usem. Esse é o vídeo mais estranho da história desse canal. Aos 57 minutos, ele comenta que acha absurdo haver símbolos sexuais em programas infantis. E olha, eu confesso que aqui eu meio que concordo. Esse traço dos anos 90 era realmente meio bizarro. Lembro que até os Simpsons parodiaram isso e hoje em dia eu acho muito doido ver a Eliana cantando música de Pokémon com algumas mulheres seminuas ao fundo. No fim das contas, esse tipo de coisa provavelmente não causou um impacto tão grave na sociedade como certos personagens realmente infantis que se escondem atrás de uma blindagem evangélica. Não é mesmo, Lilico? E olha, gente, eu já estava de saco cheio, então eu comecei a pular o vídeo mesmo até encontrar a tal parte dos discos voadores. Às 1h05 rola um intervalo musical e, em 1h10, ele finalmente começa a falar sobre o tema. O mais curioso é que o cenário muda completamente. Ele sai da igreja e aparece em um estúdio todo esquisito, com um sol no fundo e uma Bíblia na mesa. E o cerne do argumento aqui é que, segundo o seu Silas, seres de outros planetas, na verdade, são manifestações demoníacas. Ele explica as classificações de fenômenos UFO e cita o conceito de Satanás, que pode se transfigurar em anjo de luz para enganar e desacreditar o que é de Deus. Bem, eu quero logo de cara dizer que OVNIs, seres de outros planetas, é igual a demoniologia. Vou logo dizendo aqui isso para você. Seres de outros planetas, fenômenos OVNIs, é igual a demoniologia. O raciocínio em promover a crença em OVNIs e alienígenas seria o de ridicularizar a criação divina e desmoralizar a Bíblia. Se existissem vidas superiores em outros planetas, isso colocaria Deus e a obra de Cristo em segundo plano. Afinal, Deus não poderia ter criado outros planetas habitáveis fora da Via Láctea? Eu sei lá também, mas, segundo ele, Satanás estaria preparando uma grande mentira para o futuro. Abre aspas. Quando acontecer o arrebatamento da igreja, a mídia mundial vai dizer que o desaparecimento das pessoas foi causado por um fenômeno extraterrestre. Por que Satanás está por trás disso? Por quê? Não tem nada de vida em outro planeta, conversa fiada. Não tem nada de outras vidas em outros lugares. Por que Satanás faz isso? Em primeiro lugar, Satanás, ele quer desmoralizar tudo que é de Deus. Ou seja, em resumo, todos os OVNIs seriam invenções demoníacas. No final, ele ainda afirma de forma categórica que não existe vida em nenhum outro planeta desse universo infinito. E, sinceramente, é justamente esse nível de certeza absoluta que me parece pura loucura. O mais interessante é que essa Lost Media ficou tanto tempo sendo procurada e virou meme justamente por conta da aleatoriedade do título. Durante a pregação, eu realmente fiquei esperando o momento em que tudo ia se encaixar. Sabe quando você assiste a um filme confuso, mas acredita que no final vai ter uma revelação genial que conecta tudo? Então,
Eu estava esperando esse plot twist. Eu imaginava que ele ia soltar uma daquelas teorias malucas de que os aliens são responsáveis por espalhar o pecado na Terra, ou que as abduções são castigos divinos pelos rumos que a humanidade está tomando, alguma coisa nesse nível, sabe? Mas não. A grande revelação é que não existe revelação nenhuma. Ele simplesmente muda de assunto do nada, como se alguém tivesse trocado a fita no meio da pregação. É quase poético, de tão sem sentido. Então, depois de tanto tempo tentando entender qual era a conexão, a resposta é justamente que não existe conexão nenhuma. Se você chegou até aqui, já sabe que eu não costumo tratar de assuntos polêmicos aqui no canal. A ideia desse vídeo também não é ser sobre religião em si, e sim sobre esse caso de Lost Media. Eu particularmente acredito em Deus, a minha crença é mais voltada e tem uma base maior no espiritismo, mas eu não tenho preconceito com nenhuma religião. Eu cresci em um lar católico, tenho parentes evangélicos, tenho amigos da Umbanda, tenho amigos ateus, então eu acho que cada um tem que seguir a religião ou a crença que mais se identificar. Ou a descrença também, caso não se identifique com ninguém. Cada um faz o que quiser de sua vida. Respeitar as diferenças e conviver em sociedade é uma virtude que todo mundo deveria ter. E no fim, eu fico feliz que essa Lost Media foi encontrada, pois ela era o único motivo que me faria querer assistir algo do Malafaia. E agora que eu já vi, posso afirmar com tranquilidade que eu nunca mais vou assistir nada desse senhor. A não ser, é claro, quando tiver as lives do Pisca News e dos memes do Reddit, porque essas sim são realmente divertidas.